Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Conquanto alguns hoje manipulem ou zombem da esperança futura apresentada nas Escrituras com respeito ao novo céu e uma nova terra, essa verdade bíblica permanece até hoje inabalável. Tanto que no Apocalipse, João relata, naquilo que encontramos no verso para memorizar dessa semana, o seguinte: aqueles que estavam sentados no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Diferentemente da filosofia grega, que separa o mundo físico, material, do espiritual, para os gregos, o mundo físico, material é contaminado, o espiritual é puro. Assim, não existiria um céu real, físico. Contra isso, as Escrituras Sagradas apresentam um céu físico, um lugar concreto, real, sem a presença da imperfeição do pecado, um lugar perfeito, puro, santo e justo. Na escatologia do Velho Testamento, se Israel tivesse sido fiel a Deus, quando o Messias viesse, ele restauraria todas as coisas, reinaria em Jerusalém, seu povo seria restaurado, os exilados retornariam das outras terras. Muitas das nações se converteriam ao Senhor. Jerusalém se tornaria casa de oração para todos os povos. E por fim os ímpios seriam destruídos, a terra seria transformada, a morte deixaria de existir e o Senhor, o Messias, habitaria para sempre com eles. Entretanto, tanto o Velho como o Novo Testamento nos demonstram que Israel não foi fiel à aliança que o Senhor fez com eles. E assim, na escatologia do Novo Testamento apresentada por Jesus e pelos apóstolos, nós percebemos que Cristo estabeleceu uma igreja como seu Israel espiritual. E agora, através de homens e mulheres de todas as nações, tribos, língua e povos, Deus estabeleceu um plano. Cristo retornou ao céu após a sua morte e ressurreição, prometendo que retornará uma segunda vez. Ele reinará na Nova Jerusalém, que descerá do céu após o milênio. Deus destruirá o pecado, e na escatologia do Novo Testamento, ele fará novas todas as coisas. Nessa semana, nós estudaremos alguns aspectos importantes dessa escatologia quanto ao novo céu e a nova terra apresentados no Novo Testamento. O santuário do antigo Israel era uma figura, era um simbolismo do ministério de Cristo e do plano da redenção. Era um símbolo do santuário celestial. O santuário, no livro de Apocalipse, nos é dito que o santuário celestial não é o céu inteiro. João viu em visão no céu o santuário. Nele está o trono de Deus. Diante dele, um mar de vidro, no qual os redimidos adorarão para sempre ao Senhor. O santuário celestial é um lugar de intercessão, de juízo, em que é ministrada a salvação pelo próprio Senhor Jesus, que foi entronizado no céu após a sua ascensão. Concluído o plano da redenção da raça humana, o santuário celestial voltará a desempenhar o seu papel original. Será o centro da adoração de todos os seres caídos. E ali, junto ao trono de Deus, eles louvarão o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por toda a eternidade. Aqueles adoradores, diz o Apocalipse, serão aqueles que terão passado pela grande tribulação na terra. Terão lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. Assim, o aspecto mais importante, quando pensamos em novo céu e nova terra, é que os redimidos de Deus estarão para sempre na presença do próprio Deus. O apóstolo São João, interessante, ele afirmou, em 1 São João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. Porém, no mesmo livro, capítulo 3, versos 2 a 3, ele diz
que depois da sua vinda nós haveremos de vê-lo tal qual ele é. Gênesis nos informa de que no princípio da história do mundo, no Jardim do Éden, Deus se comunicava diretamente com Adão e Eva. Entretanto, somente após a queda, após a sua expulsão do jardim, eles foram impedidos de ver a Deus, de estar em comunhão com Ele. Assim é que, enfaticamente, em Apocalipse, João reitera que os redimidos verão a face de Deus e estarão para sempre na sua presença. Jesus prometeu nas bem-aventuranças: os limpos de coração verão a Deus. E no capítulo 3 da sua primeira epístola, João diz que a si mesmo se purifica todo aquele que tem nele essa esperança. O que indica que é uma obra a ser realizada em nossa vida, pelo poder do Espírito Santo de Deus, transformando a nossa mente, o nosso caráter, a fim de que vivamos em harmonia com sua palavra e nos preparemos para herdarmos um dia o seu reino e poder estar sempre com ele, face a face. Outro aspecto precioso, confortador do novo céu e da nova terra, que nós encontramos no Apocalipse e no Novo Testamento, é que ali não haverá mais dor, mais lágrimas, mais morte. É interessante que se a teoria do inferno eterno fosse verdadeira, nós teríamos dois problemas. O primeiro deles é que, havendo um inferno eterno, a segunda morte não erradicaria o pecado. As pessoas, os perdidos, continuariam para sempre em sofrimento, o que é oposto ao caráter de Deus. Nos é confortante saber que Deus trata sempre os seus filhos, todos os seres humanos, com justiça e com amor. Assim, nós vemos na Bíblia duas linhas claras. Aqueles que rejeitaram a Deus deixarão de existir para sempre. Serão destruídos do lago de fogo e enxofre, após o milênio. Aqueles que amarem a Deus viverão com Ele para sempre, por toda a eternidade. O segundo problema que nós encontramos na doutrina do inferno é que o universo nunca seria restaurado à sua perfeição original se houvesse um inferno eterno. Porque as marcas do pecado existirão para sempre. As pessoas estariam sempre sofrendo. É por isso que a Bíblia nos diz que, após a destruição do mundo, no lago de fogo e enxofre, no final do milênio, a Bíblia descreve um mundo extraordinário e nos diz: não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Dentre as grandes bênçãos que aguardam os filhos de Deus, após o milênio, após Deus fazer novo céu, nova terra, estão: primeiro, nós não teremos mais perdas por causa do pecado. Nós não teremos mais a perda da saúde, da dor e o sofrimento. Nós não teremos mais a perda por morte de entes queridos, de familiares, de amigos. Em Apocalipse 21:4 nós lemos: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A segunda grande bênção que experimentaremos é que desaparecerão as crises de relacionamento entre as pessoas que existem nesse mundo. Os conflitos, as separações familiares, as traições de sentimentos, as injustiças, os conflitos de toda ordem. Tudo isso desaparecerá no novo céu e numa nova terra. A terceira bênção que nós teremos é que os nossos queridos que descansam na sepultura, eles ressuscitarão agora perfeitos, estarão conosco por toda a eternidade. Entre as promessas que nós encontramos no Apocalipse, está também que nós receberemos um novo nome. E diz mais em Apocalipse 21:4, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. No contexto do Apocalipse está claro que esses são aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que aceitaram a justiça de Cristo em lugar dos seus pecados, se entregaram a Ele e foram revestidos da sua justiça. Quando o pecado entrou no mundo, Deus poderia ter destruído Adão e Eva. Porém, em lugar disso, Ele estabeleceu o plano da redenção.
Um plano que foi comunicado a Adão e Eva quando eles pecaram lá no Jardim do Éden. Um plano planejado por Deus desde a eternidade. Foi representado a Israel através do ritual do santuário. Foi revelado na vida justa e perfeita que Jesus viveu em nosso lugar. E foi consumado por sua morte expiatória na cruz do Calvário em nosso favor. Esse plano foi garantido pela ressurreição de Jesus, que nos assegura a vitória sobre a morte, o resultado do pecado. Enfim, no centro do plano da salvação está a promessa de Deus para a vida eterna. Além das limitações desse mundo, todos aqueles que se reconciliarem com Deus, aceitando a Cristo como seu Salvador, aceitando a provisão de graça feita na cruz do Calvário, aqueles que se unirem a Ele e pelo poder do Espírito Santo aceitarem os princípios do seu reino, esses, movidos pelos ideais de Cristo, estarão com Ele no seu reino por toda a eternidade. Assim, ao iniciarmos um novo ano, que os ideais de Cristo sejam os nossos ideais. Que aceitemos a graça salvadora que Ele coloca à nossa disposição. Para que você e eu herdemos, afinal, a vida eterna em Cristo Jesus. Que o Senhor nos encha nosso coração em 2023 desta grande e extraordinária esperança.